é André Silveira. Tenho 38 anos. Sou enfermeiro há quase uma década e trabalho desde 2017 no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Quem conhece a área de saúde mental sabe que o Juqueri é um lugar histórico, gigantesco e, apesar das modernizações, ainda guarda cicatrizes profundas do passado. Eu não costumo falar muito sobre o que vivi lá, porque por mais que a gente tente racionalizar, há coisas que simplesmente não se encaixam na lógica. Coisas que a gente tenta enterrar na memória, mas que voltam sozinhas, principalmente nas noites mais silenciosas. E eu digo isso com a certeza de alguém que passou anos trabalhando no setor mais antigo do complexo, o Pavilhão 4B, também chamado pelos funcionários mais velhos de o Corredor Morto. Hoje, revendo tudo o que vivi, percebo que aquele nome nunca foi à toa. Entrei no Juqueri com 30 anos, recém-saído de um hospital privado em Osasco. Eu achava que estava preparado para tudo. Trabalhei em emergência, UTI, clínica geral. Mas psiquiatria é outra coisa, outro mundo, outro ritmo. Ainda assim, me adaptei rápido. Eu sempre gostei do turno da noite. Menos movimento, menos hierarquia, mais autonomia. No começo, trabalhava nos setores mais modernos, Enfermaria 2, depois o bloco de estabilização. Mas, em 2019, precisei substituir uma colega no 4B, o setor mais antigo ainda ativo. Era para ser temporário. Acabou virando fixo. E foi lá que tudo começou. O Pavilhão 4B é um prédio de quase 100 anos. Paredes grossas, janelas altas demais para os pacientes. Corredores compridos, úmidos, com aquele cheiro de pedra velha e desinfetante misturado. À noite, quando a luz baixa fica acesa, dá para ver partículas de poeira flutuando no ar, como se o lugar tivesse uma vida própria. No meu primeiro turno lá, tive que fazer a ronda das 2 da manhã, a pior de todas. É o horário em que os pacientes costumam acordar confusos, pedindo água, chamando por enfermeiros que não existem, pedindo para ir embora. Coisas normais para quem está em estado de sofrimento psíquico. Mas naquela madrugada, alguém me chamou pelo nome. Isso por si só não é incomum. Muitos pacientes decoram os nomes da equipe, mas a voz não era de paciente nenhum. Eu estava passando pelo final do corredor, perto da porta que levava ao depósito antigo. Era uma área praticamente inutilizada, onde ficavam equipamentos que ninguém mais usava. E ouvi André, baixo, raspado, e vindo de trás da porta de metal do depósito. Eu parei na hora. O som parecia muito próximo, como se alguém estivesse encostado na porta, sussurrando pelo vão inferior. Eu fiquei olhando para a porta, imóvel. O corredor estava completamente vazio. Dava para ouvir até minha própria respiração. Então a voz falou de novo. André, abre para mim. O medo gelado subiu pelo meu peito. Eu conhecia todos os pacientes do setor. Todos. E não havia ninguém que tivesse aquela voz. Era masculina, mas torta, errada. Como se a garganta estivesse lesionada. Ou como se a pessoa estivesse se esforçando para sussurrar com cordas vocais enferrujadas. Eu dei 2 passos para trás. Em qualquer outro setor, eu teria chamado outro enfermeiro para verificar. Mas no 4B, às 2 da manhã, eu estava sozinho no corredor. A técnica de enfermagem do turno estava na medicação. O vigia estava no portão. E eu estava ali, parado, com o walkie-talkie na mão, pensando se aquilo era um paciente confundido tentando abrir o depósito. Mas aquilo não fazia sentido. A porta do depósito sempre ficava trancada por fora. Só supervisores tinham a chave, e ninguém mais entrava ali. Eu respirei fundo, abaixei e olhei pelo vão inferior. Nada. Só escuridão. Mas foi então que algo aconteceu. Uma coisa tão simples que, por si só, não deveria amedrontar ninguém. O vão da porta ficou escuro de repente, como se algo muito grande tivesse passado na frente, tampando a fresta por um segundo. E quando voltou ao normal, eu ouvi 3 batidas do lado de dentro, secas, lentas, ritmo irregular. Não eram batidas de alguém pedindo ajuda. Eram batidas de quem sabia exatamente que eu estava ali. Eu recuei até encostar na parede oposta. E só consegui pensar em uma coisa. Se tem alguém lá dentro, como entrou? A resposta óbvia era: não entrou, porque não tinha como. Se alguém estivesse lá,
teria sido visto no dia anterior durante a inspeção. E então, enquanto eu encarava a porta, ouvi outra coisa. O barulho sutil de respiração. Uma respiração pesada, cheia, como de alguém encostado na porta, mas respirando para dentro. É difícil explicar. Era uma respiração que parecia puxar o ar para si, não soltar. E a voz veio de novo. André, eu tô vendo você. Foi nesse instante que meus joelhos quase cederam. Eu não respondi, não me aproximei. Apenas recuei, até chegar à área iluminada perto da enfermaria. Lá encontrei a técnica Simone, que me olhou e disse: Você tá branco. O que houve? Eu só respondi: Tem alguém no depósito. Simone riu. No 4B? Se tiver é morto, porque vivo não entra ali. Aquilo não ajudou. Pedi para ela ficar comigo enquanto chamávamos o segurança. Em poucos minutos estávamos os três diante da porta do depósito. Ninguém falou. Eu estava trêmulo. O segurança, Wellington, bateu na porta. Nada. Ele tentou abrir. Estava trancado. Simone me olhou, meio preocupada, meio irritada. André, você tem certeza que ouviu alguma coisa? Eu ia responder quando algo aconteceu do outro lado da porta. Algo que fez os três travarem. A tranca interna, a que fica por dentro, que ninguém usa, se moveu. Sozinha. Um claque seco. O som perfeito de uma tranca girando. Mas do lado de dentro, eu senti meu estômago revirar. O segurança deu 2 passos para trás. Simone empalideceu. Ninguém falou nada. E então, depois de alguns segundos de silêncio absoluto, a porta começou a tremer. Não como se alguém tentasse abri-la, mas como se alguém encostasse a cabeça ou o ombro e pressionasse, devagar. Uma pressão lenta, constante, quase curiosa. Eu dei meia volta e saí andando pelo corredor sem olhar para trás. Não dormi naquele dia. E não contei tudo o que vi, porque eu sabia que ninguém acreditaria. Mas aquilo foi só a primeira noite. As coisas pioraram muito depois. E um dos pacientes mais antigos do 4B, um senhor que não falava há anos, seria a próxima peça dessa história. E ele sabia coisas que eu jamais deveria ter ouvido. Depois daquela madrugada, a voz no depósito, a tranca se movendo por dentro, a porta tremendo, eu passei 2 dias evitando o final do corredor do 4B. Eu fazia a ronda, claro, não tinha escolha, mas evitava olhar diretamente para aquela porta. Minha mente sabia que havia algo ali, algo que eu não tinha entendido, algo que não combinava com nada que eu já tinha visto em anos de enfermagem. Só que o hospital não esperou que eu me recuperasse. Na noite seguinte, tive meu primeiro contato com alguém que, sem querer, acabou se tornando parte central da história. Seu Elias. Ele era um paciente antigo, com mais de 70 anos. Diagnosticado com esquizofrenia paranoide desde os anos 80. Estava institucionalizado há tanto tempo que já não era considerado interno temporário. Morava ali. Mas o ponto importante é: seu Elias não falava. Não dizia uma palavra há praticamente 15 anos. Ele só olhava para a janela, o tempo inteiro, como se esperasse algo, ou alguém, do lado de fora. Ninguém sabia o que ele via. Ninguém sabia por que ele ficava daquele jeito. Mas todos respeitavam sua rotina metódica. Sentava sempre na mesma cadeira, encarava o mesmo ponto, respirava devagar. Era como um móvel vivo. Até a noite em que ele falou comigo. Era quase 1h da manhã. Eu estava preparando a medicação de um paciente agitado e quando passei em frente ao quarto de observação, percebi que seu Elias estava sentado, mas não olhando para a janela. Ele estava olhando para mim. Isso nunca tinha acontecido. Nunca. Parei no corredor. Ele não piscava. Não mexia a cabeça. Não respirava rápido nem devagar. Respirava do mesmo jeito de sempre, mas consciente. Eu dei um passo. Tudo bem, seu Elias? Nenhuma resposta. Mas os olhos acompanhavam meus movimentos. E então, quando eu já estava quase indo embora, ouvi algo que fez meu corpo inteiro travar. Te viu! A voz era baixa, arranhada, como se a garganta dele estivesse cheia de poeira. Mas era a voz dele. Eu virei devagar. Ele continuava sentado. Olhar fixo. Imóvel. Eu pensei que tinha ouvido errado. Como é, seu Elias? Ele levantou o dedo, o indicador, e apontou para o corredor atrás de mim. Não, vai. A voz saiu torta.
difícil, como se falar doesse. Eu olhei automaticamente para trás. Nada. Corredor vazio. Só que o coração começou a bater mais rápido. Alguma coisa no instinto disse para eu não ficar ali por muito tempo. Eu voltei meu olhar para ele. Ele agora olhava para a porta do depósito, para a mesma porta que tinha tremido 2 dias antes. E então murmurou. Ele chama os que escutam. Eu senti a garganta secar. Quem chama, seu Elias? Do buraco. Eu não sabia o que fazer. Nunca tinha visto ele falar. Nunca. E não eram frases aleatórias. Eram respostas. Eu me aproximei mais um pouco. O que tem no depósito, seu Elias? Ele apertou os olhos, como se estivesse tentando ver melhor algo que não estava ali. Não é daqui. O silêncio que veio depois foi tão pesado que parecia um peso físico sobre o peito. O que não é daqui? Ele moveu a cabeça devagar, como se estivesse ouvindo algo. Depois disse: a respiração. Respira diferente. Um arrepio subiu pelas minhas costas. Era exatamente o que eu tinha ouvido na porta do depósito. Aquela respiração pesada, puxando o ar para dentro. Eu estava prestes a insistir quando ele fez algo que me deixou ainda mais em choque. Ele colocou as 2 mãos nos ouvidos e começou a balançar a cabeça de um lado para o outro, como se quisesse expulsar um som. Não escuta! Não escuta! Falou alto, muito alto. Alto o suficiente para outros pacientes acordarem. Eu corri até ele, tentando acalmá-lo. Seu Elias, calma, calma. Ele chama! Ele gritou, olhando para o teto. Ele quer você! Eu senti um baque no estômago. E foi aí que ele disse a frase que me acompanha até hoje. Você abriu. Eu fiquei sem ar. Abriu o quê? Ele olhou para a porta do depósito, a expressão congelada de pavor. A porta que ele precisava. 2 técnicos chegaram correndo para ajudar a conter a crise. Medicação aplicada, contenção verbal. Seu Elias foi levado para o leito. Ficou quieto depois disso. Não falou mais. Nunca mais, na verdade. A equipe inteira ficou comentando sobre ele ter recaído. Mas aquilo não era recaída. Eu sabia. E quando olhei pela última vez para o corredor naquele turno, a porta do depósito estava levemente aberta. Só um dedo de abertura, mas aberta. E aquilo fez meu sangue gelar. Porque eu sabia que a tranca tinha sido fechada por dentro. Não havia como um paciente abrir. E nenhum funcionário abriu. Eu caminhei até lá, muito devagar, sentindo cada passo pesar. Aproximei a mão da porta. E foi aí que notei uma coisa muito sutil. O ar frio vindo de dentro. Não frio de ambiente com pouco uso, frio de lugar, que não deveria estar frio. E no chão, bem na borda onde a porta tocava o piso, havia poeira movida, como se algo grande tivesse passado por ali, raspando minutos antes. Eu recuei, não toquei na porta, não tentei trancar, não quis olhar para dentro, só voltei para a enfermaria. Mas naquela noite, pela primeira vez, eu entendi um pedaço da verdade. Não era voz, não era paciente, não era vento, não era imaginação. Era alguma coisa viva, alguma coisa que não deveria estar ali. E ela sabia meu nome, e sabia que eu ouvi. Os dias seguintes seriam piores, muito piores. Especialmente por causa do que aconteceu com a câmera do corredor, e com o vídeo que nunca deveria ter existido. Depois da noite em que seu Elias falou e gritou, tudo no 4B mudou. Não para os outros funcionários, não para a direção, mas para mim. Eu comecei a sentir que algo me observava a cada corredor, a cada curva, a cada porta que eu passava. A sensação era tão física quanto um peso na nuca, mas eu ainda tentava racionalizar. Afinal, eu estava cansado. A carga de trabalho era exaustiva. E saúde mental é um setor emocionalmente pesado. Só que a racionalização evaporou quando o supervisor de segurança, o Marcos, me chamou na sala dele na noite seguinte. Ele estava pálido, o que já dizia muito. Marcos era ex-policial. Cara durão, expressão rígida, postura de torre. Nunca vi aquele homem assustado antes. Mas naquela noite, ele parecia alguém que tinha visto um acidente grave. André, ele disse, preciso te mostrar uma coisa. Eu imaginei que fosse algo sobre um paciente, uma denúncia, uma irregularidade. Mas ele abriu a gaveta e tirou um pendrive. Jogou em cima da mesa. A câmera do 4B.
Olha isso antes que eu apague. Aquilo já me deixou em alerta. O que aconteceu? Ele suspirou. A câmera pegou... alguém. Ou alguma coisa. Que horas? Umas 2h15. Na minha Honda. Meu estômago revirou. Ele conectou o pendrive no computador. A tela abriu a gravação do corredor do 4B. Visão noturna em preto e branco. O corredor estava vazio. A imagem tinha aquele chiado de câmera velha, com ruídos na tela. Normal para equipamento antigo. O relógio no canto superior esquerdo marcava 02.1452. Eu lembro desse número até hoje. Marcos foi direto ao ponto. Observa o fundo do corredor. Eu fixei o olhar. Por 10 segundos, nada aconteceu. Até que, de repente, algo apareceu. Não andando. Não surgindo pela lateral. Não vindo pela porta. Apareceu. Como se surgisse da sombra. Uma silhueta. Alta. Muito alta. Impossivelmente magra. Parecia humana, mas... alongada. Como se alguém tivesse esticado a imagem verticalmente, mas apenas no eixo das pernas e do torso. A cabeça era fina demais e inclinada. A silhueta ficou parada por alguns segundos. Eu senti um gelo percorrer minha nuca, porque eu reconheci a postura. Era a mesma que tinha visto no vão da porta do depósito. Era a mesma inclinação de cabeça. Era o mesmo silêncio errado. Marcos avançou alguns segundos no vídeo. E foi então que aconteceu o que eu considero o pior momento daquela gravação. A silhueta deu um passo, mas não parecia caminhar. Parecia deslizar. E após o primeiro passo, ela desapareceu. Sumiu do quadro como se tivesse sido apagada. Eu olhei para Marcos. Ele não piscava. Isso está errado, ele disse. Isso não é gente. Eu estava sem palavras. E então ele avançou mais alguns segundos. A câmera tremeu. Muito levemente, mas tremeu. Eu perguntei: falha técnica? Ele balançou a cabeça. Não. Olha o canto superior. Eu prestei atenção. E só então percebi algo que tinha passado antes. Na parte superior do quadro, onde a parede encontrava o teto, havia uma sombra. Uma sombra que não combinava com nenhum objeto real do corredor. E conforme a câmera tremia, a sombra se movia de forma independente, como se algo estivesse no teto. Algo alto demais para ser captado inteiro pela câmera, mas grande o suficiente para projetar partes escuras. E então, a sombra inclinou a cabeça. Claramente, nitidamente, para baixo, como se estivesse olhando para o corredor. E isso me destruiu. A sombra sabia que havia uma câmera ali. Ela estava olhando diretamente para a lente. Marcos pausou o vídeo. Você viu isso? Ele sussurrou. Eu só consegui balançar a cabeça. Ele pressionou play de novo. E num único tanto de movimento, rápido e impossível, a sombra desceu. Não caiu. Não escorregou. Não se impulsionou. Ela desceu, como se tivesse sido puxada para o chão por um cabo invisível, atravessando o ar sem peso. E então, o vídeo ficou completamente preto. Não estático, não ruído, não falha digital. Preto. Marcos cruzou os braços. A câmera voltou ao normal 17 minutos depois. Algum problema técnico? Não. Checamos tudo. O equipamento físico é perfeito. O que foi então? Você me disse. Eu fiquei sentado ali, encarando a tela preta. Eu sabia que aquilo combinava com o que ouvi no depósito. Com a voz que sussurrou meu nome. Com a respiração pesada. Com o relato desesperado de seu Elias. E então Marcos disse algo que me fez ficar gelado. Repare na hora. Eu olhei para o carimbo de tempo. 02:14:52. Eu engoli seco. É exatamente a hora em que eu estava fazendo a ronda. Eu sei. Ele respondeu. E aí veio a parte que me marcou profundamente. A sombra aparece no mesmo ponto onde você diz ter ouvido a voz na porta do depósito. Ficamos em silêncio por alguns segundos. E então Marcos me fez uma pergunta que nenhum enfermeiro espera ouvir de um supervisor de segurança. André, você trouxe alguma coisa com você? Eu respirei fundo. Não respondi. Porque eu não tinha resposta. Mas eu tinha certeza de uma coisa. Aquilo estava atento a mim. E o vídeo era a primeira prova visual disso.
Ou a primeira prova que alguém além de mim iria ver. Marcos me contou algo antes de apagar o arquivo. Isso não foi a primeira vez. Como assim? Já tivemos outras gravações estranhas nesse pavilhão, mas ninguém nunca fica muito tempo para investigar. E por que me chamou? Porque a sombra apareceu exatamente no seu turno. E isso significa o quê? Que ela te reconheceu. Foi aí que entendi. O que quer que fosse aquilo, não estava simplesmente vagando pelo pavilhão. Estava me procurando. E aquilo que eu ouvi na porta, aquela voz raspada, sussurrando, André, tinha sido só o início. A coisa estava testando os limites e estava ficando mais ousada. Depois da gravação da câmera, o clima no 4B mudou, mas não para todos. A maioria dos funcionários nem chegou a ver o vídeo. Marcos apagou aquilo no mesmo dia, como tinha prometido, dizendo que não ia carregar aquele tipo de arquivo em sistema nenhum deste hospital. Eu entendi o motivo. Ninguém ali teria estrutura emocional para continuar trabalhando se soubesse o que estava no corredor às 2 da manhã. Só que a pior parte é que aquilo não tinha aparecido na câmera. Aquilo tinha me visto, e eu tinha certeza disso. 2 dias depois, aconteceu o episódio que marcou o início do que eu chamo, sem exagero, de o pior turno da minha vida. A madrugada do apagão. Era terça-feira, 23h44. Eu estava conferindo prontuários na mesa da enfermaria quando ouvi um estalo seco, vindo do fundo do corredor. Parecia o som de uma lâmpada queimando. Depois outro, e outro. O corredor começou a piscar. As luzes fluorescentes do 4B sempre tiveram falhas. O prédio é antigo, a fiação é velha. Mas dessa vez o problema parecia sincronizado. Cada lâmpada piscava na mesma frequência, como um pulso. E então, num único segundo, tudo apagou. O pavilhão inteiro mergulhou no escuro. A única luz que restava era a de emergência, fraquíssima, vinda da enfermaria. Eu fiquei parado, tentando entender a extensão do apagão. Peguei o walkie-talkie. Marcos, aqui é o André no 4B. Perdemos... André... Uma voz respondeu. Mas não era Marcos. Não era ninguém do hospital. Era a mesma voz que ouvi na porta do depósito. Baixa, arrastada, com aquele som de respiração interna, irregular, parecendo o ar passando por tecido molhado. Eu fiquei congelado. Marcos? Eu repeti, mesmo sabendo que não era ele. Silêncio. Depois. Ah, André. O som veio com interferência, mas não era interferência técnica. Era interferência orgânica. Como se a voz não estivesse no walkie, mas através dele. Eu soltei o rádio. Ele caiu no chão com um estalo seco. Nesse mesmo instante, ouvi algo ainda pior. Passos. Não passos de paciente. Não passos de funcionário. Passos longos. Intervalados. Como os passos que vi no vídeo da câmera. Eram ritmados. Pesados. Mas ao mesmo tempo, arrastados. Como se o peso estivesse concentrado em um corpo muito magro, que precisava se equilibrar com cada movimento. Cada passo fazia o piso tremer levemente, e vinham do final do corredor, do lado do depósito. A luz de emergência iluminava só alguns metros. Eu conseguia ver o começo do corredor, mas nada além disso. Então eu escutei outro som, algo raspando a parede, como unhas ou ossos. Passo, raspão na parede. Passo, silêncio. Passo, raspão mais forte. Eu comecei a recuar devagar, sentindo a garganta fechar. A voz voltou. Não pelo walkie, não pelo corredor, vindo do escuro. Eu tô aqui. Cada sílaba parecia arranhar a própria existência. Como se a coisa estivesse forçando as cordas vocais, tentando imitar o som humano. E então, eu vi algo que me destruiu. Uma sombra. Primeiro pequena, depois crescendo. A sombra se projetou na parede do fundo, se alongando conforme a coisa se aproximava da iluminação fraca. Era alta. Alta demais. A cabeça inclinada exatamente no mesmo ângulo impossível que tinha visto no vídeo. O braço alongado, fino, pendendo de um jeito deformado. A coluna torta. Eu já estava na enfermaria quando Simone abriu a porta e me viu completamente pálido. André, o que foi isso? As luzes apagaram em tudo. Fecha a porta, eu disse. Ela fechou, achando que eu estava falando de segurança de paciente. Mas a coisa estava vindo para nós.
O corredor ficou silencioso de repente. Isso é algo que aprendi a reconhecer naquele pavilhão. O silêncio nunca vem sozinho. Quando o silêncio chega, é porque alguma coisa está se aproximando. Simone tentou ligar o rádio dela. Interferência. Uma estática profunda, quase molhada. A mesma que eu ouvi antes da voz surgir. E então, a porta da enfermaria fez um barulho. Um toque leve. Depois outro. Depois outro. 3 toques. Como se alguém estivesse experimentando a superfície com a ponta de um dedo. Ou algo que tentava se comportar como um dedo. Simone me olhou assustada. Deve ser um paciente, André. Não, eu respondi. Não é. O corredor permaneceu em silêncio por longos segundos. E então, a porta empurrou. Devagar, como se alguém encostasse o rosto nela e pressionasse. A madeira fez um leve estalo. E um segundo depois, a tranca da porta começou a tremer. Simone deu um passo para trás. André, alguém está tentando entrar. Não abre, eu disse. Não chega perto. Mas ela se aproximou para segurar a maçaneta, achando que algum paciente estava tendo surto. Quando ela encostou na maçaneta, ela gelou. Literalmente. Eu vi. A mão dela ficou branca instantaneamente, como se tivesse tocado metal congelado. Ela recuou com um grito. A maçaneta tá gelada! Gelada! Eu sei, respondi. A respiracal veio do outro lado da porta. A mesma que ouvi no depó. Baixa, molhada, irregular. E então, pela primeira vez desde Itatiaia, a coisa falou perto o suficiente para eu sentir o ar do outro lado da madeira. Abre, pra mim, André. Isso destruiu qualquer vestígio de lógica que eu ainda tentava manter. Porque a voz sabia meu nome. Sabia onde eu estava. Sabia que eu podia ouvir. E sabia que eu tinha medo. No auge da tensão, algo aconteceu que eu nunca entendi completamente. O prédio inteiro tremeu. Não foi terremoto. Não foi pânico. Não foi vento. Foi como se uma força tivesse atravessado o corredor e passado direto. As luzes voltaram, todas ao mesmo tempo. O corredor ficou claro, silencioso e vazio. A porta parou de tremer. A maçaneta voltou à temperatura normal. O ar quente voltou para o ambiente. Simone chorava. Eu tremia. Os dois ficaram em choque por quase 10 minutos. Quando finalmente abrimos a porta, não havia ninguém. Nenhum paciente estava fora dos quartos. Nenhuma porta tinha sido aberta. Nenhum ruído. Nada. Mas na parede do corredor, bem na altura do teto, havia 3 marcas paralelas, longas, profundas, como se algo tivesse passado o braço pelo teto e arranhado tudo enquanto andava. Naquela madrugada tive certeza de uma coisa: a entidade não estava se manifestando por acaso. Ela estava seguindo um ritmo. Primeiro a voz, depois a sombra, depois a aproximação. Agora, contato físico com o ambiente. O próximo passo seria contato direto comigo. E eu descobri isso da pior forma possível, na noite seguinte, quando um dos pacientes começou a falar com a voz da entidade. Depois do apagão, eu considerei pedir transferência, sair do setor, fingir uma crise familiar, qualquer coisa. Mas eu sabia que seria inútil, porque naquele ponto, a presença já não estava presa ao depósito, ao corredor ou ao teto. Ela estava presa a mim, e aquela madrugada apenas confirmou isso. Na noite seguinte ao apagão, eu estava fazendo a ronda das 3 years. O 4B estava mais silencioso do que o normal. Não era o silêncio de pacificação. Era o silêncio de antes da tempestade. Os pacientes estavam dormindo. Não havia gemidos. Não havia arrastar de chinelos no piso. Não havia pedidos de água. Nada. Só aquele silêncio grosso. O tipo de silêncio que te faz prender a respiração sem perceber. Eu caminhava devagar, lanterna na mão, anotando as observações no prontuário eletrônico. Quando passei pelo quarto 7, um dos quartos de observação, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Uma respiração familiar, baixa, irregular, com aquele som molhado de ar atravessando o tecido, como se a garganta estivesse cheia de algo que não deveria estar lá. Era exatamente a mesma respiração da entidade. Eu parei. O corredor parecia se inclinar para o lado, como se gravitasse em direção àquela porta. O quarto 7 estava com a porta semi-aberta. Empurrei devagar. A luz fraca do abajur iluminou o leito. E lá estava ele. Paciente 27B.
Nome: Amir. 32 anos. Surto psicótico prolongado. Internado havia 4 meses. Ele sempre foi agitado, falava alto, ria sozinho, nunca dormia completamente. Mas naquela noite, ele estava sentado na cama, imóvel, com os olhos completamente abertos, fixos, e respirava daquele mesmo jeito, aquele som que eu ouvi na porta do depósito, que ouvi na enfermaria, que ouvi na escuridão durante o apagão. Eu segurei a lanterna com mais força. Amir? Nenhum movimento. Mas quando dei um passo para dentro, o ar ficou frio. Muito frio. Como no apagão. Como na noite da voz. Como no vídeo da câmera. Era o mesmo frio. E então, Amir virou a cabeça devagar. Devagar demais. Como se o pescoço não estivesse funcionando direito. Os olhos dele não eram mais os olhos dele. Pareciam vidrados, sem foco. A íris escurecida pela luz, como se não reagisse ao ambiente. E ele abriu a boca. A princípio, achei que ia gritar, como sempre fazia quando estava em crise. Mas não. O que saiu foi: André. Com a voz meio arrastada, eu perdi o ar. Porque não era a voz de Amir. Era a mesma voz da entidade. A mesma que sussurrou no depósito. A mesma que imitou minha respiração. A mesma que tentou abrir a porta da enfermaria. Eu recuei um passo. Amir, você está me ouvindo? Ele respondeu. Mas a resposta não veio com a voz dele. Eu tô... A voz arranhada disse. Aqui. Meu coração parecia uma britadeira. Amir, isso é você falando? Ele inclinou mais a cabeça. Um ângulo que o pescoço humano não alcança. Ele deixou... eu ver. Quem deixou? Do buraco. As palavras me feriram de um jeito imediato. Era a mesma expressão usada por seu Elias dias antes. O mesmo jeito entrecortado. O mesmo terror por trás. Eu me aproximei meio metro, só para ter certeza de que Amir não estava sufocando ou em risco físico. Erro meu. Quando dei o passo, Amir sorriu. Mas não era um sorriso humano. Era largo demais. Demorado demais. Sem sincronia com a respiração. Um sorriso que parecia empurrar a pele para trás, como se a musculatura estivesse sendo movida de fora para dentro. E aí, com aquela voz arranhada e molhada, ele disse: Ele gosta de você. Eu senti minhas pernas ficarem bambas. Quem? Aquele que anda no teto. Eu tropecei para trás. As palavras bateram como uma lâmina no ar. Amir, escuta, você está tendo uma crise. Eu vou chamar ajuda, mas precisa respirar. Ele tá atrás de você agora. Eu virei na hora. Nada. O corredor vazio. Mas o ar atrás de mim estava mais frio. Como se algo tivesse acabado de sair dali. Eu voltei o olhar para Amir. Ele estava de pé. Eu não vi ele levantar. Não houve transição. Um momento estava sentado. No outro, estava em pé. Ele se aproximou um passo. E a sombra dele se alongou no chão. Como se algo mais estivesse projetando sombra atrás dele. Ele quer que você abra. De novo. Eu senti meu peito travar. Abrir o quê? A porta. Qual porta? Ele deu um sorriso torto. A do depósito. Eu recuei. Bati a mão na parede. Me apoiei. Amir, você não sabe o que está dizendo. Eu sei sim. Ele falou comigo. O que ele disse? Amir colocou a mão no próprio pescoço, apertando levemente, como se imitasse alguém sendo puxado. Que você... escuta melhor que eles. Eu não conseguia mais responder. Então ele concluiu, com a voz mais baixa que eu já ouvi no 4B. E quando você fecha os olhos, ele chega mais perto. E aí ele piscou. Lentamente. E caiu no chão, inconsciente. Do nada. Sem espasmo. Sem pré-sinal. Sem choque. Como se a entidade tivesse simplesmente saído dele. A temperatura do quarto voltou ao normal. A respiração sumiu. O ambiente ficou vazio de novo. Eu fiquei ali parado, tremendo, olhando para a porta do depósito no fim do corredor. E entendi. A entidade estava usando Amir como porta-voz. Não para falar comigo, mas para me avisar. O que tinha no depósito queria algo. E aquilo estava ficando impaciente. Essa foi a última noite em que eu disse para mim mesmo que tudo podia ter explicação. A partir da noite seguinte, a noite do corredor inteiro ecoando passos que não existiam,
Eu percebi que não era mais um observador. Eu era o alvo. Depois da noite em que Amir falou com a voz da entidade, eu sabia que algo iria acontecer. Algo final. Algo que não tinha mais volta. A questão não era se, mas quando. E esse quando chegou 3 dias depois. A noite que encerrou minha passagem no 4B. E que até hoje eu evito revisitar. Era quase 2h40 da manhã. Eu estava sozinho no corredor, anotando o estado de um paciente. Simone tinha ido buscar materiais no 3B, e eu preferi ficar no setor para evitar contato com qualquer coisa que estivesse circulando. O pavilhão estava silencioso. Não o silêncio normal do turno da noite. Era um silêncio que parecia respirar. A mesma sensação de antes do apagão. A mesma eletricidade no ar. A mesma pressão leve nos ouvidos. Eu sabia. O 4B inteiro sabia. A coisa estava ali. E estava se aproximando. Tudo começou com um som leve. Um tique. Depois outro tique. Depois outro. Era o detector de presença. O painel que acendia uma luz vermelha quando alguém caminhava pelo corredor. Mas não havia ninguém caminhando. Eu estava sozinho. Ainda assim, o painel acendeu. Uma luz. Depois outra. Depois outra. Como se algo estivesse andando em minha direção, mas sem ser visto. Eu senti o corpo endurecer. Os sensores seguiam um padrão linear, da porta do depósito até a enfermaria. Um por um, cada luz acendia e apagava, como passos. Lentos, perfeitamente ritmados. Pisei para trás. Outro passo. O último sensor acendeu, exatamente no ponto onde o corredor fazia curva. Eu levantei a lanterna devagar. E ali estava a sombra. Não a entidade em si. A sombra dela, projetada na parede, alta, longilínea, torta, com a cabeça naquela inclinação absurda. Ela não se movia, mas existia. E era pior do que vê-la em movimento, porque a sombra tinha mais detalhe do que deveria, como se houvesse textura nela, como se aquilo não fosse apenas ausência de luz, mas algo ocupando espaço real entre a lâmpada e o pino. Eu engoli seco. A sombra deu um passo e desapareceu, mas o som do passo não desapareceu. O passo veio na direção oposta, atrás de mim. Eu virei. Nada. Mas o ar atrás estava congelado. O mesmo frio, o mesmo aviso. E então a voz, aquela maldita voz arrastada, surgiu no corredor inteiro, não de um ponto só. André. Eu recuei até encostar na parede. O que você quer? Eu tentei dizer. A pergunta saiu quase como um sussurro, e pela primeira vez, a entidade respondeu com algo que parecia linguagem compreensível. Quero ver você. O chão tremeu levemente. Respiração pesada. Um barulho viscoso. E então, o teto fez ruído. Eu olhei para cima e vi. Não completamente. Nunca totalmente. Mas o suficiente. A coisa estava no teto. Não presa. Não dependurada. Compacta, como se tivesse se moldado ao concreto. E seu rosto, se aquilo era um rosto, se inclinava para baixo, olhando na minha direção. A pele parecia esticada, fina demais, quase transparente. As juntas eram erradas, os braços longos demais para o corpo, a cabeça fina, alongada, virada em um ângulo impossível. E ela desceu, não como um animal, não como um humano. Desceu como neblina sólida, como se a gravidade não tivesse importância. Eu tentei correr. Meu corpo não respondeu. E ela chegou perto. Perto o suficiente para eu sentir o cheiro de terra úmida e algo apodrecendo. Ela não me tocou, mas a sensação era clara. Ela podia. A respiração dela arranhou o ar entre nós. A temperatura caiu tanto que eu vi minha própria respiração condensar. E aí, com a voz mais baixa que eu já ouvi na vida, ela disse: "Você abriu para mim." Aquelas palavras foram o fim de qualquer defesa emocional que eu ainda tinha. Era verdade. Eu abri o que quer que fosse. Um portal, um acesso, uma brecha, não sei. Mas algo do depósito, algo que não tinha forma humana, mas tentava imitar, chegou até mim porque eu a ouvi antes. Porque eu dei atenção. Porque eu respondi. E agora ela queria terminar o que começou. A entidade estendeu um braço que se abriu em 2 articulações. Não era uma mão. Não eram dedos.
Era um formato tentando parecer dedos, e ela aproximou aquilo do meu rosto. Sentiu minha respiração e disse: "Deixa eu entrar." Naquele momento, não sei por que razão ou instinto, eu fechei os olhos. Talvez medo, talvez coragem, talvez desespero. E o que ouvi foi um estalo gigantesco, como se o prédio inteiro tivesse gemido. A luz voltou. A entidade sumiu. Não sumiu devagar. Não se dissolveu. Simplesmente desapareceu. E o sensor parou. E o ar voltou ao normal. E eu caí no chão. Não lembro dos minutos seguintes. Eu só lembro de Simone me encontrando, me levantando e dizendo: "Meu Deus, André, o que houve?" Ali mesmo eu pedi transferência. No dia seguinte entreguei o pedido oficial. Nunca mais trabalhei no 4B. Nunca mais voltei ao pavilhão. Mas o fim da história não está no hospital. Está em casa. Uma semana depois de sair do setor, eu acordei às 3h17 da manhã e ouvi algo vindo do corredor da minha própria casa. 3 toques leves, devagar, espaçados, exatamente como no 4B. Eu me levantei em silêncio. Caminhei até a porta do corredor, respirei fundo e ouvi, baixo, arranhado, molhado, aquela mesma voz: "André." Eu nunca contei isso para ninguém do hospital. Nunca falei para a família. Nunca procurei explicação. Porque eu já entendi. Não é o hospital. Não é o depósito. Não é o corredor. Não é o teto. É o que estava ali antes de tudo. Algo que encontrou uma brecha quando eu ouvi. E agora ele sabe meu nome. E sabe onde eu moro. E às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, eu escuto a tranca da porta tremer, como no 4B, como naquela primeira noite, como antes de tudo começar. E sei que algum dia ele vai tentar entrar de novo. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.